contexto, que é o contexto que o ministro Barroso colocou numa declaração. Até não sei se a gente tem preparado aí para mostrar para o pessoal, acho que valeria a pena. Tem uma declaração aí que mandou para você? Vale a pena mostrar. Coloca pra gente aí, Helene. O que foi essa declaração? Dá o contexto dela. Quando foi? Coloca com áudio. Sim. E quando é essa declaração? Essa declaração deve ser de 2020, 2019, quando a reação do mundo corrupto estava a pleno vapor já. Quem acompanhou o que aconteceu na Itália conhece o filme da reação da corrupção. 1. Mudança na legislação ou na jurisprudência. 2. Demonização de procuradores e juízes. E 3. Tentativa de sequestro da narrativa e de cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar a história. Na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui entre nós, ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la, para que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazê-lo. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos, o que é um sentimento humano e compreensível. Mas temos um lote muito pior, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E gostariam que tudo continuasse como sempre. E aí? E aí, Kim? É exatamente isso que está acontecendo, né? É a mudança, a inversão da narrativa. Tá, mudou a jurisprudência, a imprensa que antes, né, exaltava a Operação Lava Jato, passou a demonizar a Operação Lava Jato, né? Tem jornalista que fez carreira cobrindo Lava Jato. Exato. E que depois, de repente, se transformou na pior coisa do mundo, né? Por que você acha que está acontecendo isso? Ué, é exatamente quem roubou, é exatamente quem cometeu o crime reagindo porque tem poder para reagir, porque tem poder para se vingar. E para que isso não aconteça mais. E para que um jeito exatamente de inibir que isso aconteça no futuro. Exato, porque você vê, eu combati a corrupção, segui a lei, cumpri a lei, né? Apresentei denúncias, algumas denúncias foram para frente, outras não foram, mas peguei gente muito importante, essas pessoas foram punidas. Depois, eu fui punido por combater a corrupção. Imagina um outro cara olhando, outro procurador, outro promotor olhando, ele vai pensar o quê? Vai falar, não sou eu que vou me meter nisso aí, não. Eu vou aqui atrás, sei lá, de um furto, eu vou atrás de um negócio aqui que o cara não tem chance de me retaliar. Eu não vou combater o crime de colarinho branco, né? Que às vezes tem um discurso, né, de que, não, a criminalidade está muito na pobreza. Não tá na balela isso daí, senão Brasília só tinha gente honesta. Então, a pior de todas é justamente a de colarinho branco, que é o que o sujeito tem mais poder no judiciário de não só sair impune, como se vingar de quem apresentou denúncia. Assim, é importante entender ali, Vilela, que o primeiro passo que ele fala é mudança da lei, mudança das decisões para descondenar as pessoas. E a gente viu, desde 2019, acabarem com a prisão em segunda instância. Quando acaba com a prisão em segunda instância no Brasil, quando você tem infinitos recursos sem fim, você significa garantir a impunidade dos poderosos. Tem um dos casos muito conhecidos, é um caso em que houve um homicídio em 1991, até anotei o nome deles aqui, que foi um homicídio em que Rufino matou Eusébio. O Rufino tinha uma banca de jornais, Eusébio parou na frente, eles se desentenderam, o Rufino deu um tiro, matou Eusébio e se passaram 25 anos e em 2016 já tinham morrido o promotor do caso, o delegado do caso, o juiz do caso, tinha morrido praticamente todo mundo. O Rufino ainda não tinha morrido, o Eusébio tinha sido morto pelo Rufino. E o que aconteceu com esse caso? Demorou tanto tempo que prescreveu. Quando você não tem prisão em segunda instância, você não consegue dar alguma efetividade à nossa lei penal pelo modo como funciona o nosso sistema de justiça. Impunidade total. E essa regra foi mudada em 2019, quando a gente tinha atingido uma série de partidos políticos, quando a Lava Jato ainda estava se desenvolvendo, quando a gente tinha gente fazendo um acordo de colaboração. Quando acabou com a prisão em segunda instância, ninguém mais queria fazer acordo de colaboração porque tinha certeza de que ia alcançar a impunidade. Além disso, eles mudaram a regra de qual é a justiça que processa a corrupção. Sempre foi a Justiça Federal. Eles mudaram para a Justiça Eleitoral, que nunca mandou ninguém para a cadeia, que não é aparatada para investigar e processar a corrupção. Eles mudaram, e pior do que mudar para o futuro, eles aplicaram a nova regra para o passado, como se a gente tivesse que adivinhar a regra que eles iam estabelecer no futuro.
E aí, com base na mudança de regra, eles passaram a anular os casos da Lava Jato. Anularam, por exemplo, o caso do Eduardo Cunha, que tinha sido condenado aí na Lava Jato, lá no Rio Grande do Sul, já tinha uma condenação há 15 anos, acabou sendo anulada, e hoje ele está solto. Nós tivemos ainda mudanças de leis, como a lei de improbidade administrativa, que foi mudada no Congresso. Não preciso nem perguntar, mas tenho certeza absoluta de que o Kim foi contra essa mudança, e teve um esvaziamento da lei de improbidade administrativa, que era um instrumento de investigar e punir quem praticou corrupção. Então o primeiro passo está mais do que claro. Só que, como o ministro Barroso colocou, aqui no Brasil os corruptos eles não querem só impunidade, eles querem vingança, porque se eles não se vingarem dos procuradores e juízes, eles permitem que outros no futuro ousem enfrentá-los. Então eles vão não só roubar, mas eles vão enforcar quem tentar puni-los. E é irônico, porque Padre Antônio Vieira dizia isso lá em 1650, que os grandes ladrões do Brasil, eles, em vez de roubar e serem enforcados, como os pequenos ladrões, eles roubavam e eles enforcavam. E é impressionante que se passaram 500 anos e a história é a mesma. Eles agora querem enforcar quem combateu a corrupção. E aí você tem o procurador-chefe da Lava Jato no Rio de Janeiro, que fez um trabalho exemplar, um dos melhores procuradores da República que eu conheci na história, Eduardo Elhage, sofrendo um processo disciplinar por nada. Se você for olhar, é nada o que estão processando ele. E puniram ele a uma pena de demissão, que converteram em suspensão. Afastaram o juiz Marcelo Bretas do Rio de Janeiro, sem nada que tenha vindo a público que seja convincente para gerar um afastamento de um juiz. Sérgio Moro, a gente vive no país dos dois Sérgios, em que um Sérgio, o Sérgio Cabral, tá solto, vai lançar um programa, um episódio, um podcast, rolê no Rio de Janeiro a partir da semana que vem. Tá rindo, ele tá rindo, tá se divertindo, vai viver aquela vida que ele sempre quis, nos bares, restaurantes, curtindo a vida, enquanto a mãe da o pai da Marcele, que nos escreveu quando a gente divulgou, falou sobre o caso Sérgio Cabral, ela nos escreveu dizendo: meu pai morreu no hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, porque faltou medicamento e faltou equipamento, enquanto o Sérgio Cabral estava desviando dinheiro da saúde 5% e roubou mais de 300 milhões de reais. Confessou isso. Confessou o roubo. E só ele desviava para os outros também. Enquanto esse Sérgio está rindo, o outro Sérgio, o Sérgio Moro, está sendo acusado e vai ser processado perante o Supremo Tribunal Federal por ter feito uma piadinha de festa junina.